Bom dia, primeiro ano. Hoje, dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, nós falaremos sobre o conceito de denotação, conotação. E eu coloquei aqui como subtítulo, porque no caso a conotação ela abraçaria dois conceitos de ambiguidade e polissemia, que também nós veremos nessa aula. Gostaria de começar, antes, eu prefiro sempre dar um exemplo, ao invés de começar com a definição. Em sala de aula, eu gosto que vocês apresentem esse exemplo, mas como estamos passando por esse período de pandemia, no caso, eu precisei adaptar as minhas aulas. Quando eu coloco a expressão só pepino, dentro de um contexto, na verdade, dentro de dois contextos diferentes, ela apresenta significados diferentes. Como assim, professora? Vamos lá. Sua mãe chega do trabalho e aí você fala assim: e aí, mãe, como foi no trabalho? Aí ela fala: só pepino. E aí o que vocês entendem? Que ela teve muitos problemas, muitas questões para resolver no trabalho, certo? Agora, vovó está chegando da feira. E aí você chega e fala assim: vó, o que você trouxe da feira, vó? E aí ela fala: só pepino. Vocês vão entender que a avó de vocês trouxe muitos problemas da feira? Não. De fato, ela trouxe só pepino. Nesse contexto, pepino, a gente pensa como o significado, o valor da palavra no dicionário, o valor real, o original da palavra pepino. Que seria, talvez, eu não sei, eu não pesquisei o significado da palavra pepino no dicionário, mas vamos imaginar algo do tipo: um fruto de casca verde, pode ser encontrado em conserva. E aí nós temos esse significado, esse valor original da palavra pepino associado ao conceito de denotação. Agora sim, eu posso dar continuidade à nossa aula. Professora, e o que seria o valor conotativo quando eu associo a palavra pepino a problemas, no caso? Então vamos dar continuidade para a gente entender um pouquinho melhor esses conceitos. Então vamos lá. Eu tenho o conceito denotativo quando o vocábulo é apresentado no sentido literal, original. Esses vocábulos costumam ser dicionarizados, entre aspas, Mas no caso, professora, o que seriam esses dicionarizados? São aqueles vocábulos que têm o seu significado ligados, presos ao dicionário. Então, quando eu dei o exemplo do pepino, que eu disse fruto de casca verde, blá blá, esse significado, no caso essa palavra, dentro do sentido denotativo, está dicionarizada. O seu valor está ligado ao seu valor real, literal. Gente, prestem atenção na palavra literal. Depois eu vou explicar o porquê. Toda vez que eu falo de sentido literal, é o seu sentido real, é o sentido real da palavra. Então vamos lá. Falei sobre o significado, Falei sobre o conceito de denotação. Agora vamos entender a conotação. Quando o vocábulo é apresentado em um sentido figurado e se faz necessária a introdução em determinado contexto para a compreensão. Então, o que eu quis dizer ali? Quando uma palavra ela apresenta um outro significado além do seu original, mas para que eu possa compreender, ela precisa estar em um contexto. Então, é o que eu falei para vocês. Quando a sua mãe chega do trabalho e fala: no trabalho eu só resolvi pepino hoje, vocês entendem o quê? Que ela teve que resolver uma série de problemas. Mas porque aquilo se enquadraria aquele contexto de trabalho e tudo mais. Agora, quando a sua avó chega da feira e diz que trouxe só pepino, vocês não entendem que ela trouxe muitos problemas. Por quê? Nesse contexto, cadê a palavra? Nesse contexto, a palavra pepino está relacionada ao seu sentido literal original, no caso, denotação. Gente, quando eu estava lá no meu ensino médio, que eu estudei denotação e conotação, eu tinha um macete, para diferenciar ambos conceitos. Então eu pensava assim: denotação, eu tinha o sentido do dicionário, então eu pensava, denotação começa com D, dicionário, significado do vocábulo de acordo com o dicionário. E eu também tinha uma outra forma de pensar.
denotativo eu associava ao sentido de verdade. Hoje, e o outro que sobrava no caso era o sentido figurado. Eu tinha esse macete. Hoje em dia eu já não uso isso porque eu já internalizei, né? Mas aí eu fazia muito uso desse macete, principalmente nas provas, porque eu me confundia o denotativo com o conotativo. Então tem o denotativo no seu sentido real, denotativo de verdade, e o de dicionarizado, de dicionário. Então eu fazia muito isso, é uma dica para vocês. Então vamos lá. Dentro da conotação e da denotação, passeiam alguns gêneros literários. Vamos dar uma olhada. Os sentidos nos textos, em cada gênero, no caso a gente vai ver cada gênero, dentro de cada tipologia, prevalecerá, né, dentro de cada gênero, irá prevalecer um sentido. Então eu tenho textos mais sérios, né, como artigos, notícias, no caso textos jornalísticos, artigos científicos, bula, atlas, manual, são o quê? São gêneros que irão prevalecer o conceito de denotação, porque vai trabalhar em cima do literal, do real e do original. Lembrando que o conceito ele não vai abraçar, enquadrar somente a palavra, mas ele enquadra o texto em si, né? Todo o texto. Quando eu falo um texto no sentido literal, eu tenho uma notícia, eu tenho um manual. Já o conotativo, da mesma maneira que o denotativo abraça um texto, o conotativo também. Então eu tenho músicas que prevalecem o conceito conotativo, poema, anúncios publicitários. Nós vamos ver isso no nosso próximo assunto, porque dentro do conotativo nós temos outros dois conceitos. Que conceitos são esses? Nós temos a ambiguidade e a polissemia, que estão ligadas ao conotativo e nós precisamos estudá-los também. Então, principalmente em anúncios publicitários, nós temos muito uso da ambiguidade, mas é uma ambiguidade, no caso não seria um duplo sentido. Vou até falar com vocês sobre isso no nosso próximo slide. Vou passar. Quando eu falei lá que os anúncios publicitários fazem uso do conotativo, e eu disse que eles fazem uso da ambiguidade, no sentido do duplo sentido, eu abro um parênteses aí para falar que há uma diferença entre ambiguidade e duplo sentido. Por quê? O duplo sentido, ele é proposital. Já a ambiguidade, não. Então, como assim, professora? O duplo sentido está presente no humorismo, né? No humor, né? Nos anúncios publicitários, porque quando eles fazem o uso do duplo sentido com o intuito de causar uma reação no receptor da mensagem, já a ambiguidade, ela não é proposital. Eu tirei uma frase, claro que a frase está fora de um contexto, ela vai se tornar ambígua, né? Facilita, no caso, para que ela se torne ambígua. Eu tenho ali, comprei um carro rápido. E aí, eu posso seguir por dois caminhos distintos. O carro que eu comprei é veloz, no caso, veloz como um adjetivo para o carro, ou eu posso pensar que a compra foi rápida. Comprei um carro rapidamente. Eu posso pensar isso aqui como um advérbio ligado ao verbo. Então, aqui eu tenho uma ambiguidade que não é proposital. Lembrando que que é proposital. Lembrando que o duplo sentido, ele é preposital e a ambiguidade não. A ambiguidade não é proposital. Então, vamos lá. Definição que eu coloquei ali. A ambiguidade é a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais de um sentido ou significado. Eu tenho aqui uma oração que ela pode ter mais de um significado. Só que para a pessoa que escreveu, como eu disse, a ambiguidade ela não é proposital. A pessoa que escreveu essa oração, ela quis passar uma ideia, apenas uma. E aí, como que eu vou descobrir essa ideia? Eu não consigo, porque a frase ficou ambígua. Eu não sei se ela disse que a compra foi rápida ou o carro é rápido. Dentro da conotação, né, nós vimos a questão da ambiguidade e também temos a polissemia. E o que seria a polissemia?
coloquei a definição. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos textos em que aparece. Como assim? Coloquei aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, cabo. Eu tenho a palavra cabo. Posto militar, no caso tenho cabo, sargento, tenente, cabo de vassoura, cabo da faca. Então, eu tenho principalmente esses dois aqui, ó. Eles podem estar, apresentar o mesmo, a palavra cabo pode apresentar o mesmo, dentro do mesmo contexto, significados diferentes. Eu tenho também a palavra banco, como banco de instituição comercial, Itaú, Bradesco, enfim. E também tem o banco, assento, aquele banquinho da praça. Então, aqui eu também tenho ambos significados para o mesmo signo. Lembra que nós vimos signo linguístico? Em sala de aula ainda, antes de todo esse período, nós estudamos signo linguístico, significado e significante? Então, aqui nós temos um signo, banco, que tem o quê? Mais de um significado. Manga, eu tenho manga, parte da roupa, né? E manga, a fruta. Então, nós temos, além da ambiguidade, do duplo sentido, lembrando que a ambiguidade não é proposital, o duplo sentido é. A pessoa que escreve um texto ambíguo, ela não tem o intuito de que aquele texto tenha mais de um significado. Já a pessoa que escreve um texto com duplo sentido, ela quer passar alguma informação através daquele duplo sentido. E muitas pessoas fazem uso da polissemia para trabalhar o duplo sentido. Porque se eu tenho uma palavra que ela apresenta 2 significados, ela me facilita na hora de trabalhar com o duplo sentido. Então vamos lá. Gente, coloquei um exemplo aqui, eu botei como exercício de fixação, mas é um exemplo para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa ideia de ambiguidade. Leia o trecho abaixo. Trata-se de uma frase ambígua. Então eu tenho ali no exemplo. A mãe pediu ao filho para que arrumasse a sua cama. E aí, por que eu tenho ambiguidade e onde está essa ambiguidade? Aqui no caso eu tenho ambiguidade no pronome possessivo sua. Porque de quem é a cama? Eu tenho sua concordando com cama. Mas a sua cama do filho ou a cama da mãe? Então, explique de que maneira a frase acima pode ser interpretada. Eu acabei de falar. Eu posso interpretar que a cama é do filho e posso interpretar que é a cama da mãe. E reescreva a frase em destaque, tirando a ambiguidade. Então, eu tenho 2 formas de representar essa oração. A mãe pediu ao filho para que arrumasse a cama dela. A mãe pediu ao filho para que arrumasse a cama dele. Então, eu tenho 2 formas de representar essa ambiguidade. Nesse exercício, eu tenho um exemplo de polissemia. E aí eu vou ler o quadrinho, não se preocupe, depois eu vou disponibilizar para vocês, porque realmente ficou um pouco pequeno. Aqui no caso eu tenho um primeiro quadro. Como tá a costela? Me dói um pouco. Eu quis dizer da vaca. Eu lacei. Você acha que eu tiro radiografia das costelas que eu cozinho? Pois deveria. A vaca é um ser humano como qualquer outro. Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Encontramos o efeito polissêmico empregado na palavra. Então, o que seria? Em qual palavra do discurso eu tenho 2 valores semânticos, sempre que eu falo de semântico, eu falo de significado, empregado a um vocábulo. Vaca. Eu tenho vaca como animal, né, nas 2 conversas, nos 2 quadrinhos. Humano, também um único sentido. Radiografia, único sentido. Conversa, único sentido. Então, aqui, a única palavra que eu tenho em 2 sentidos diferentes é a palavra costela. Embora costela, quando eu falo da costela da vaca, também a costela é como a nossa, mas aí a costela da vaca está mais relacionada no caso, a comida, a alimento. Entendem isso? Então aqui o valor polissêmico, o efeito polissêmico seria a letra C, porque ele está em cima, né, da palavra costela. Porque que ele pergunta, como está a costela? E aí eu tenho 2 interpretações. A costela da pessoa, no caso do receptor, ou a costela que o emissor da mensagem está interessado, que seria da vaca. Então, gente, fechamos aqui nosso assunto sobre conceito de denotação, conotação, polissemia e ambiguidade.
Peço para que vocês estudem, para que tenham dúvidas e que possam tirar essas dúvidas comigo, porque eu penso assim, se você estuda, quanto mais você estuda, mais dúvidas vocês têm. Então, sintam-se à vontade para tirar dúvidas e espero que possamos estar juntos o mais rápido possível. Um grande beijo!